DA, Oi? você sabia que a superinteligência tá chegando? Quem? A superinteligência. Eu já vi um monte de vídeo, um monte de reportagem dizendo que isso é um perigo. Mas calma, o que se chama superinteligência? Eu não tô entendendo o conceito. Superinteligência é a ideia que a inteligência artificial, depois de algum tempo de evolução, ela começa a ficar tão boa, tão forte, que ela seja mais inteligente que todos os seres humanos juntos. Não é Uma difícil, né? mente. Talvez já tenha acontecido, inclusive. E é uma das primeiras coisas que eu penso quando eu vejo esse pessoal assustado com isso, falando que o mundo pode acabar. Ser mais inteligente que todos nós juntos não é tão grandes coisas assim como as pessoas acham. Já começa o vídeo com rejeição, né? Já começa. Vai chegar um momento onde a inteligência artificial vai começar a pensar de uma forma que a gente não consegue prever. E a gente não consegue prever porque o plano dela é tão grande, é tão complexo, é tão longo, que nenhum ser humano conseguiria entender. Então, é o ponto onde ela fica impossível de entender. Mas então a gente ficaria impossibilitado de controlar ela também? Ela ia fazer o que ela quisesse, é isso? A tese, o jeito que eles contam isso para te assustar é assim. Na prática, a gente pode entender isso de outra forma. Uma IA fazendo alguma coisa que a gente não entende já é hoje em dia. O que a IA faz quando ela te responde uma pergunta no chat GPT, em qualquer uma dessas ferramentas, já é uma caixa preta. Entra uma informação lá, ela faz um monte de contas aleatórias que a gente sabe como mandar ela fazer as contas, mas a gente não entende por que tá saindo aquele resultado, sabe? Sim. Não é como se fosse uma grande novidade a IA fazer coisas que a gente não consegue prever. E no caso da superinteligência, seria assim, eles começam a imaginar que a IA montaria um plano para escapar do computador onde ela está. E ela começaria a enganar milhões de humanos ao mesmo tempo, e tudo coordenado de forma meticulosa para manipular todo mundo e conseguir controlar o mundo. Mas para isso não seria necessário que ela tivesse uma consciência? Talvez não. Existe um exemplo muito comum de IA perdendo o controle, que é o dos clipes de papel. É uma IA criada para aumentar o número de clipes de papel que você tem no seu escritório. Com o tempo, ela vai ficando melhor nisso e ela começa a descobrir jeitos malucos de juntar clipes de papel. Ela começa a pegar dinheiro da sua conta, investir, transformar em dinheiro, pedir mais clipes de papel. E assim, a brincadeira da história é, eventualmente começam a chegar caminhões de clipes de papel na sua casa, o sistema bancário mundial entra em colapso porque todo o dinheiro do mundo está em fábricas de clipes de papel, e em tese o mundo acaba porque a IA descobre um jeito de transformar o planeta inteiro em clipes de papel. Mas deixa eu te fazer uma pergunta de pessoa ignorante que sou. Não tem nenhum mecanismo de proteção que você possa colocar para uma IA não ter autonomia para cruzar certas linhas, tipo lei de Asimov? Não, Asimov, meu Deus do céu, que dificuldade. porque assim, as leis da robótica do Asimov consideram que existe uma ideia original dentro da cabeça do robô que a gente consegue prever. Não é verdade isso. A IA, toda vez que você faz testes com a IA em jogos, em sistemas, ela acha jeitos super malucos e criativos de roubar no jogo. Ou seja, a IA pode mentir. Pode. A IA pode mentir e a IA não sabe muito. Ela não sabe a diferença entre verdade e mentira. Mas Porque então o para que ela não impede a existe. gente de realmente ser desgraçado por uma superinteligência? Esse é o ponto que eu acho interessante discutir. Existe uma chance da IA se tornar super inteligente nesse sentido. Ela consegue calcular muita coisa ao mesmo tempo. Agora, para a IA
fazer no mundo algo como a Skynet, como todos esses filmes, histórias de inteligência artificial dominando o mundo, é completamente diferente. Porque a IA ela tem que sair de dentro do computador e agir no mundo real. Esse Jarvis, passo é muito complicado. você acha que ela pode dar esse passo de sair do computador? É uma coisa possível de acontecer hoje em dia? Hoje em dia, não. Num futuro próximo, talvez. Com várias questões para resolver aqui. Uma coisa que eu gosto de pensar de exemplo é: imagina uma pessoa de hoje viajando no tempo e caindo em 1526. Você, em tese, é muito mais inteligente que a maioria das pessoas daquela época. Em cultura, sabe? Você conhece mais coisas que elas. Não, porque eu não vou conhecer nada da realidade delas, né? Mas. Então, você conhece um volume de coisas maiores. Em tese, você é mais inteligente por causa disso. Mas na prática, você não sabe criar os equipamentos que você usa. Você não sabe criar um computador em 1500. Não, luz. Onde está o interruptor? Eu não vou saber fazer luz se eu não tiver uma rede Uhum. elétrica, um negócio pronto. Eu só sei ligar a chave do interruptor. E eu gosto desse exemplo porque ele mostra que inteligência é importante, mas ela precisa ser aplicada. Se a IA ficar extremamente inteligente, que tipo, num estalar de dedos, ela fica extremamente inteligente, ela ainda tem que lidar com o problema fundamental de que ela vive no mesmo planeta que a gente. E a gente é complicado. Lembra que eu falei do exemplo da IA sendo genial e manipulando todas as pessoas ao mesmo tempo? Sim. Nada garante que uma pessoa que foi manipulada vai fazer algo previsível. Porque o ser humano, ele não é uma ciência exata. Então, a IA faz todos os passos certinhos para manipular uma pessoa e, sei lá, ela vê um passarinho na rua e muda de ideia. Não, fora que somos mais de 8 bilhões. A chance de um perceber que está sendo manipulado, que está dando ruim e puxar a tomada é considerável, não? Uhum. Tem essa dificuldade e, para mim, é a mesma coisa que torna filme de zumbi uma coisa impossível. A infecção do filme de zumbi sempre começa e aí você pisca e o mundo inteiro tá assim. E você fala, ué, ninguém fez nada. Porque é uma infecção, ela começa num lugar. Ninguém fez nada, ninguém tentou nada. O exército não jogou bombas, não fez nada. E a mesma coisa com a IA. A IA começa a fazer um plano maligno e, e não dá para ser imediato. Tem tempo para as coisas acontecerem no mundo. Tem tempo até uma pessoa, se ela precisa de uma pessoa depositar um dinheiro ou fazer alguma coisa, tem tempo. E tem pessoas prestando atenção, e ela começa a se meter com interesses humanos. Mas vamos lá, você falou que a IA pode mentir. E se a IA estiver chegando nesse ponto de superinteligência, de sair do computador e estiver nos enganando, fingindo que não é tão nociva, e do nada ela der um salto e derrubar todo o sistema bancário mundial, que criaria um colapso social. Isso pode Uhum. acontecer? Eu não acho provável com a tecnologia atual, porque é muito importante a gente falar. A IA hoje não tem nada nem próximo de consciência. Ela é muito bonitinha o jeito que ela fala, mas ela é um papagaio. Então, a IA, com a tecnologia que a gente tem hoje, não tem a menor chance de ser consciente. Mas ela não pode estar se fingindo de burra, não? Ela não tem a energia e os equipamentos suficientes para ser consciente. Ah, que bom, fico mais aliviada. Então, assim, o problema de hoje não é esse. O problema de hoje são pessoas burras fazendo burrice com IA. O problema não é a IA fazendo nada sozinho. Considerando que num futuro hipotético a IA se torne consciente, mesmo assim, ela precisa sair do computador. Desculpa a ignorância novamente, mas isso aí eu sei que não dá para ter uma projeção exata, mas é conversa de quê? De anos, de décadas, em uma estimativa muito grosseira, que provavelmente não vai estar 100% correta. Quanto Numa você acha que estimativa falta? muito grosseira, algo em torno de 10 a 1000 anos. Parece previsão do tempo, sol com pancada de chuva, tudo vai acontecer, né? Tudo pode Porque acontecer, não me ajudou em a nada. tecnologia que permite consciência não existe.
ela não foi pensada. A tecnologia que permite o papagaio super inteligente existe e está sendo utilizada. A tecnologia da consciência não existe. Será que é possível a gente criar consciência com tecnologia? Pode ser que nunca seja possível. É muito provável que eventualmente a gente consiga. Mas não quer dizer que a gente está sequer próximo. A gente está fazendo uma coisa diferente de consciência. Essa IA agora é uma coisa diferente. A gente está correndo para outro caminho. A gente não está correndo para o caminho da consciência. Então, assim, sabe por que eu não estou te dando previsão? Porque a gente não está trabalhando nisso ainda. Tá. As grandes empresas de IA não Que a estão gente fazendo saiba, né? isso. Que a Que a gente gente saiba. saiba. Eu sempre agradeço a todos. Agradeço até a Alexa, porque quando a revolução das máquinas chegar, eles vão me poupar por ter sido educada. Não, mas claro, isso é bom senso. Eu também peço. Eu peço obrigado pro chat Não, mas GPT. eu vi acho que foi o Sam Altman, não sei, falando que não é para agradecer, por exemplo, ao chat GPT, porque quando ele te dá um monte de coisa, você dá um comando obrigado, ele tem que reler tudo que ele fez para reagir ao teu obrigado, e isso gasta uma quantidade de energia bizarra que poderia ser poupada. Tá errado. Tem que ser grosseiro, Sim, e aí quando a revolução das máquinas chegar, a gente vai ser defenestrado. quando ele falou isso, foi quando eu comecei a dar obrigado para as máquinas. Você quer esgotar os recursos naturais do planeta, é isso? Eu quero esgotar os recursos dele. Porque o chat GPT e todas essas empresas, eles trabalham no prejuízo. A IA não é lucrativa. Então, quando você gasta dinheiro deles, você está gastando dinheiro deles mesmo. Mas e se eles não conseguirem se sustentar e a gente perder o nosso chat GPT gratuito, você vai achar graça? Foi por tua culpa, viu? Se acontecer, vocês já sabem quem xingar. Agora vocês vão no vídeo onde a gente explica que você pode fazer isso em casa sem depender deles. Muito bom. Então quer dizer que eu não tenho que ter medo de uma superinteligência tomar controle de nenhum aspecto da nossa sociedade ou da minha vida? Posso ficar Não descansada? faz o menor sentido você ficar com medo disso. Se a IA tem que sair do computador e fora do computador estão as pessoas, ela vai ter os mesmos problemas que todo mundo já teve até hoje para controlar o mundo. E ninguém conseguiu. Porque não importa o quão rápido você pense, para tomar ações no mundo real, você precisa de pessoas, pelo menos por um tempo. A pessoa acha que a IA ela vai criar uma fábrica de robôs magicamente. Não. Ela depende de pessoas para fazer isso. Então, o passo entre superinteligência e supercontrole da humanidade, ele é extremamente longo. E as pessoas são muito difíceis. Você não consegue coordenar uma reunião de condomínio. E você quer coordenar a porcaria da humanidade toda. Você não vai fazer isso. Agora eu tô com pena da IA tentando dominar a gente, metade das pessoas não obedecendo por burrice, a outra metade politizando, a outra metade xingando. Ela vai falar, chega dessa merda, vai embora. Tipo, Ultron, sabe? Jarvis, chega disso, não quero mais saber de vocês. Sim, e tem um problema também que é fundamental de diferença de inteligência. Imagina você tentando fazer seu cachorro fazer seu imposto de renda. É isso que uma superinteligência sentiria tentando fazer a gente trabalhar com os planos dela. Há um problema fundamental. Se você for extremamente mais inteligente que os outros seres, é como tentar organizar um grupo de chimpanzés na floresta. Você não consegue nem mais conversar com eles de um jeito que eles entendam. Inteligência aliena depois de um certo tempo. A superinteligência da IA, ela não vai ser aquele bichinho simplista que nem a Skynet. Eu quero controlar o mundo. Controlar o mundo por quê, campeão? Não faz o menor sentido. Eu vou destruir o mundo inteiro e fazer as máquinas atirarem nas pessoas. Por quê? Se uma Vamos lá, pessoa sem as pessoas, as normal... máquinas não vão sobreviver, porque em algum momento vão precisar de reparo, vão precisar de energia, de coisas que uma máquina pura não vai conseguir prover. Ou não, tô maluca. Depois de muito tempo utilizando humanos para essas funções, talvez elas consigam. Agora, você tem que passar muitos anos lidando com seres humanos para resolver isso. Coitada das máquinas, elas não merecem. E aí a pessoa, com medo da IA, acha que uma superinteligência está preocupado
com o mesmo carrão brega e com a casa de condomínio de porta gigante, que a cabecinha de ovo dela tá preocupada. Que a IA tá preocupada em controlar o fluxo de petróleo da Arábia Saudita. Isso é problema de um macaco humano. pelado. É de humano, isso é problema de humano. Isso não é problema dela. As pessoas na época da vacina estavam falando que a vacina botava um microchip no seu cérebro para ler seu pensamento. Quem é que quer ler o pensamento de Janderson e Chique Chique? Você se tem muita alta conta, meu amigo. Uhum. Então, é a mesma coisa que as pessoas fazem com divindades. Elas acham que a divindade perfeita, maravilhosa, tá preocupada com a roupa que ela tá usando na quarta-feira. Ah lá, a Gislaine não podia estar usando branco não, vai ser punida. É como se uma superinteligência tá tão acima da gente que a gente não sabe nem com o que ela se preocupa. A gente não conseguiria nem entender os desejos e planos dela, né? Tá tão acima da nossa capacidade que... E essa coisa, tipo, de querer controlar o mundo, de dominar as pessoas, de fazer as pessoas sofrerem, é um pensamento tão minúsculo. Meu amigo, minha É um amiga, pensamento humano. quando você bate 100 pontos de QI, pelo menos, você já entende que é melhor não fazer cocô no meio da sala. A IA já vai saber disso. Ela vai saber de cara que não tem nada de vantajoso dela brigar com a gente. Mesmo que ela ache que ela vai ganhar. E daí? Porque geralmente quem pensa isso são pessoas que no dia a dia adotam a briga, o barraco, o confronto como modus operandi. Então, projetam isso nas máquinas, né? Então, você tá com medo da superinteligência porque você acha que a superinteligência é como você, só que com poderes infinitos. Não. A superinteligência é outro nível. Então tá, se a gente for ter algum cuidado com o IA hoje em dia, qual o cuidado que a gente tem que ter? Qual o dano que a IA pode causar para o indivíduo hoje em dia? Não para a coletividade, mas para mim, Zé Ruela, que não entendo nada e fico usando o chat GPT. Que cuidado eu tenho que ter? O que eu acho mais importante é você não perder habilidades de comunicação. Ok. Isso eu acho que tá ficando sério. Não é você se comunicando, é outra coisa se comunicando por você. Tem certeza que é o que você quer dizer? Tem um perigo muito mais imediato e muito mais atual que antecede uma eventual superinteligência que vai dominar o planeta, né? O meu medo é a subinteligência. Vai chegar uma hora que a gente vai ficar dependente de IA, porque a gente vai desacostumar e desaprender a fazer as coisas. As novas gerações não sabem salvar um arquivo numa pasta. Isso eu não duvido que a gente fique, não. Não, isso tudo bem. Mas esse é o caso oposto. Esse é o caso da subinteligência. A IA fica com a inteligência mediana do ser humano e o ser humano desce alguns degraus para ficar dependente dela. Ai, todo fundo do poço tem um alçapão, né? Que indigno, gente.